Quero mostrar nesse vídeo que a religião, que os religiosos estão praticando rituais, ordenanças, mandamentos que não são seus. Neste vídeo vou mostrar, por palavra de Paulo, por palavra de Jesus, que os gentios, o qual eu faço parte, acredito que você também faça, não deve, nunca foi obrigado e não é obrigado a praticar nenhuma obra do velho pacto, ou seja, da cruz para trás. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, louvor, glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. E o tema deste vídeo é: os religiosos praticam obras que não são suas. Como? Jesus de Nazaré não veio para o povo gentil. Ele veio apenas para os perdidos da casa de Israel, ou seja, o povo israelita, os descendentes dos hebreus. Os gentios, antes da vinda de Jesus, não tinham Deus no mundo e eram afastados da comunidade de Israel. Vamos à nossa leitura. Paulo disse ao rei Agripa o seguinte, Atos capítulo 26, do versículo 19 ao 23. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por que ele falou para gentios? Porque Paulo foi separado, foi escolhido, foi preparado pelo Espírito da Graça, pelo próprio Deus, para levar, para trazer, no caso, a sã doutrina, o Evangelho, as boas novas ao povo gentil. Pedro, Tiago e João, eles pregavam o Evangelho da circuncisão, o Evangelho aprendido com Jesus de Nazaré, o judeu que veio para cumprir a lei. Paulo recebeu no terceiro céu, está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Ele recebeu a revelação no terceiro céu e trouxe para pregar a nós gentios. Versículo 21. Atos 26, versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, ou seja, morrer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Aqui está um versículo precioso para o nosso entendimento. Paulo disse, isto é, falando para o rei Agripa, isto é, que o Cristo, qual o ressuscitado, não Jesus de Nazaré, isto é, que o Cristo devia padecer, morrer, e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo. Que povo era dele? Os israelitas, os descendentes do povo hebreu, que foi o povo separado, o povo escolhido por Deus para ser dele. E aqui tem uma divisão, ao seu próprio povo e aos gentios. Então o povo gentil, que não faziam parte da comunidade de Israel, não era israelita, ele não era povo de Jesus, de Nazaré. Mas na sua morte, na sua ressurreição, aí sim, os gentios foram alcançados pelo quê? Pela promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes de Moisés receber as leis por intermédio de anjos no Monte Sinai. A promessa alcançou os gentios e os gentios foram e são abençoados pela fé, não por obra. O povo gentil não é como Tiago disse que a fé sem obra ela é morta. Por que Tiago disse que a fé sem obra é morta? Porque ele pregava o evangelho da circuncisão, o evangelho para judeu. Os judeus achavam que por obra eles conseguiriam agradar a Deus, mas nunca conseguiram. Por isso que Tiago, que era um judeu, que tinha aprendido com Jesus de Nazaré, ele disse isso. Mas Paulo já disse que por obra ninguém é justificado perante a Deus.
Abraão foi justificado pela fé, não por obra, porque ele não consumou a obra. Foi pela fé. E nós somos abençoados por fé. Então não adianta praticar obras de judeu, não adianta praticar obras de Jesus de Nazaré, não adianta praticar obras do antes da cruz, porque ali não tinha nada para o povo gentil. Ele veio exclusivamente para os judeus. Mas eu vou te mostrar na palavra isso. Não quero que você acredite no que eu estou falando. Eu não sou dono da verdade, mas eu vou mostrar. Se você continuar nesse vídeo, eu vou mostrar na Bíblia palavras do próprio Jesus de Nazaré que ele não veio para nós gentios. Ele veio exclusivamente para os perdidos de Israel. A religião faz o quê? Infelizmente, não é de hoje, mas sim de séculos e séculos passados, e vão continuar fazendo assim, porque eles não têm a revelação. Fazem o quê? Obrigam o povo gentil, o povo que Deus nunca deu lei, Romanos capítulo 2, versículo 14, o povo que não tem lei, a praticar obras da lei de Moisés. A praticar obras que Jesus de Nazaré ensinou aos judeus. A praticar obras que Pedro, Tiago, João e os outros aprenderam com o Jesus de Nazaré. O judeu que veio para cumprir a lei. Porém, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, depois da sua morte na cruz, ele fez o quê? Ele resgatou os que estavam debaixo da maldição da lei. Ou seja, não é para ninguém mais praticar. Principalmente nós, gentios. Se eu pegar um parente meu me convidar, ou eu mesmo de abelhudo, levantar um dia de domingo, me arrumar, eu vou visitar uma chamada igreja, que na verdade é uma sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés. Eu vou lá buscar a Deus. Na verdade, eu estou entrando numa sinagoga, eu estou voltando para antes da cruz, para praticar obras de judeu. Obras que Jesus ensinou aos israelitas. Paulo também disse que no passado, os gentios não tinham Deus e eram afastados da comunidade de Israel. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 e 12. Leia comigo. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, disse assim aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês quem? Gentios. Lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisão. Quem era o povo da circuncisão? Os judeus, os que procuravam praticar as obras de Moisés, porque o principal símbolo de um legalista, de um judaizante, era o quê? Era a circuncisão. O menino, no 8º dia, era levado no templo e era cortado o prepúcio. Pesquisa aí depois, eu não vou ficar detalhando o que é isso, mas é assim. Então, os da circuncisão menosprezavam os gentios. Diziam, tá vendo aquele ali é um gentio, aquele não tem parte com Deus, aquele não faz parte da nossa comunidade. Tá vendo aquele outro? Ele é um pecador. Ele vai queimar no fogo do inferno, porque ele não é filho de Deus como nós somos. Assim diziam os da circuncisão. Então, para os judeus, os israelitas, o povo da circuncisão, os gentios eram como lixo. Era desprezível. Era um nada. Que se intitula circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas, ou seja, era cortado o prepúcio. Versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que coisa absurda. Será que a religião, será que os religiosos, será que os doutores, será que a teologia, será que aqueles que têm anéis, títulos, cargos, eles não têm esses 2 versículos, principalmente esse 12, em suas Bíblias? Será que não faz parte dos seus estudos esse versículo? Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos
as alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Antes de Jesus vir, o povo gentil era um povo esquecido, era considerado como estrangeiro, como forasteiro. E não vai longe. O ritual de batismo nas águas, que é uma lei de Moisés, é a lei da purificação, é uma lei de Moisés recebida por intermédio de anjos do Monte Sinai, é aplicada o principal ritual que coloca na vida de uma pessoa quando essa pessoa entra para a religião. Passa a ser crente ou católico, seja lá, tem que ser batizado. Porque se não for batizado na nossa igreja, assim eles falam, na nossa igreja, sendo que a igreja é de Cristo, ele é o cabeça e a igreja são vidas, não é templos de pedra. E eles praticam, eles forçam, eles apontam um dedo, você tem, porque se você não for batizado, Jesus voltar, porque eles acreditam que Jesus vai voltar, e Jesus voltar, você vai para o inferno. Mas inferno todo mundo vai, porque inferno é sepultura. Todo mundo vai para o inferno. Se você no primeiro domingo do mês não comeu pão e beber suco, mas para você comer o pão e beber suco, você tem que ser lavado na água, porque tem que ser batizado, porque a água da piscina que vai tirar os seus pecados. E o sangue de Jesus que verteu na cruz, que serviu para nós gentios. A purificação da água era coisa da lei, era a lei da purificação. Aí você fala, não, mas Jesus de Nazaré praticou. Lógico, o cara pálido que ele praticou, porque ele era judeu, ele veio para cumprir a lei. Então ele era o cordeiro de 1 ano sem defeito, e esse cordeiro tinha que ser lavado até as suas entranhas. Ele era o cordeiro de Deus, por isso que ele foi lavado. Se batismo nas águas fosse algo eterno para sempre, para uma pessoa ser purificada, Paulo teria ensinado isso, Apolo teria ensinado isso no livro de Hebreus, quando ele escreveu. Tinha dado maior ênfase. Se dízimo foi uma ordenança, foi uma herança, está lá em Números capítulo 18, versículo 30 e 31. Foi uma herança que Deus deu para o quê? Para os levitas, para a tribo de Levi, e era um preceito da lei, era um mandamento da lei. Para quem cumprir? Para os gentios? Não, para os israelitas. Para os que receberam de Moisés essa ordenança. Então não foi para gentil. Gentil não tinha Deus no mundo, gentil não tinha lei, gentil não tinha esperança, não tinha ordenança, não tinha nada. Era um povo esquecido. E por que então que a religião faz isso? Porque é o meio deles escravizarem. É o meio deles se tornarem poderosos e ricos. Não sou eu que estou inventando. Paulo disse ao rei Agripa. Paulo disse também, acabei de ler aqui em Efésios 2, 11 e 12, que o povo gentil, o povo considerado como os incircuncisos, não tinha um Deus no mundo e era afastado da comunidade. Por que então que em pleno século XXI os religiosos, os líderes levam esse povo gentil que nunca teve lei, que nunca teve mandamento, a praticar essas loucuras, essas mentiras, esses enganos? Jesus deu ordem aos seus discípulos a não evangelizarem para os gentios. Eu poderia muito, nesses vídeos meus, falar bastante de Paulo, falar de Colossenses, falar de Filipenses, Tessalonicenses, falar bastante de Gálatas, falar bastante de Romanos, mas o que me leva mais, o meu desejo maior é passar a você o maior conhecimento possível para tirar você do engano, para tirar outra pessoa que vai ver esse vídeo e vai acreditar no que está escrito, para sair do engano. E aonde eu acho isso? Eu não sei, eu sou levado a fazer isso. Eu sou levado a falar isso para você. Precisa de algo sobrenatural, natural para entender essas passagens? Precisa de uma revelação fora do normal? Olha, essa pessoa é diferente. Mas está escrito. Basta ler. Eu faço o que? Eu leio todo dia, todo santo dia, sábado, domingo, feriado, domingo. Eu tiro para ler. Eu tiro para pesquisar, eu vou nas referências, eu vou no Velho, no Novo, e Apocalipse, vai. E pronto, e o Espírito Santo vai dando entendimento. Não existe a mínima possibilidade de um gentil ser condenado, ser culpado, ser acusado de não estar praticando as obras de Moisés. Quem está em Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante, se eu não me engano,
Falando do 10 em diante lá, o escrito de dívida, em forma de mandamento, de ordenança, de ritual, de preceito, foi cancelado, foi rasgado e foi cravado na cruz, lá no alto da cruz. Então, não tem. Os judeus vivem na maldição que eles ficam procurando obras. E os religiosos, que são gentios, que eram para estar reinando em vida, em perfeita vitória, estão debaixo de maldição, praticando obras que nunca foi dadas a elas. Vivendo de comer restos, migalhas que caem da mesa. Então Jesus deu ordem aos discípulos a não evangelizarem os gentios nem os samaritanos. Veja, Mateus capítulo, não sou eu que estou falando que Jesus não veio para os gentios, é ele mesmo que disse. Veja, livro histórico, Mateus 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os israelitas, os descendentes dos hebreus. Foi para esses que ele veio, para os perdidos da casa de Israel, para o povo que havia sido eleito por Deus, os escravos tirados das garras de Faraó. E era para pregar o quê? Falando sobre o que ainda? Aqui, ó, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Quando foi no ano 70, o reino de Deus, o reino dos céus, foi estabelecido espiritual. E o mesmo Deus está dentro de nós, dentro dos espíritos eleitos. Então, a religião obriga quem não tem que praticar a maldição de Moisés a praticar. Por isso que o tema é: os religiosos praticam obras que não são suas? Como? Fazendo isso, querendo copiar, querendo fazer porque Jesus de Nazaré fez, querendo fazer porque Pedro, Tiago, João fez, querendo fazer porque André fez. Então, já que querem fazer o que Jesus de Nazaré veio fazer, então procure um madeiro e se auto-crucifiquem. Arrume soldados romanos para bater, para espancar, para menosprezar, para humilhar, já que querem fazer o que Jesus fez. Então é inútil, é uma coisa sem necessidade. Ficarem sofrendo, ficarem pagando um preço que não é seu. É uma coisa muito infantil. É uma coisa de muita inocência. É uma coisa sem necessidade. E ele disse também, veja, Jesus de Nazaré, não Cláudio falou não. Jesus de Nazaré também disse à mulher cananeia. Veja Mateus, livro histórico, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Veja o que Jesus de Nazaré disse. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Para os judeus, uma pessoa enferma era uma pessoa com um espírito mau, uma pessoa endemoniada. Mas depois vamos ler aqui que uma pessoa endemoniada nada mais é do que uma pessoa doente. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, ou seja, Jesus não deu nem atenção para aquela mulher. Entrou num ouvido e saiu no outro. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, versículo 24 de Mateus 15: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente esse versículo aqui já quebra a religião no meio. Jesus disse que veio para o gentio samaritano ou ele veio exclusivamente para os perdidos da casa de Israel? Quem eram os perdidos da casa de Israel? Não eram os israelitas, os descendentes do povo hebreu? Aqui está dizendo que sim. Continua. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos. Quem era considerado filhos de Deus? Os israelitas, os judeus.
e jogá-lo aos cachorrinhos, aos cães. Então o povo gentil, que somos nós, que não temos descendência judaica, nós éramos considerados como cachorros, como cachorrinhos, como cães. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Então é isso que a religião está fazendo com as pessoas que frequentam as suas sinagogas, as suas arapucas, os seus alçapões. Estão fazendo filhos de Deus, eleitos de Deus, a viverem como cachorrinhos, a viverem como cães, comendo das migalhas desse lixo. Eles dizem ser pastor, bispo, padre, papa. São lixo, escória. Fazem dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, ovelhas que precisam de pastor, que precisam ser guiadas por homens maus, por lobos vorazes. Fazem dos eleitos, dos herdeiros de todas as coisas de Deus, a viverem como cachorros, como cachorrinhos. Então, se você estiver ouvindo esse vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo, pode estar babando, pode estar mastigando sua orelha de raiva, mas está escrito, você está sendo feito de cachorrinho onde você vai. Você acha que eles te amam, acha que eles gostam de você, eles não gostam de você. Eles gostam do seu dinheiro, ele gosta do seu status, ele gosta do seu testemunho. Isso que eles gostam de você. Mostra isso para eles, fala assim, ô fulano, você está me tratando como um cachorro. Não, que isso, você é nossa ovelha. Lógico que é ovelha, porque eles são pastor. Eu não tenho pastor, eu não sou ovelha, eu sou filho, eu tenho pai. E o meu pai é o Senhor, que é o Espírito. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Por que endemoniada? Porque para judeu, uma pessoa enferma era uma pessoa com um demônio ruim, com um espírito ruim. Daimon kakos. Mas era uma pessoa enferma. A filha dela estava enferma. E aqui ela foi abençoada pela fé de Abraão. Ela foi abençoada, ela foi ouvida porque ela mostrou fé. A fé que foi prometida a Abraão, que os filhos da promessa seriam os filhos da fé e não das obras. Então fica provado, meu amado, que a religião obriga os seus fiéis a praticarem obrigações, rituais, festas que não são suas. Ficam escravas, ficam servas desses lugares, ficam cativas, ficam sendo enganadas. E aí de uma pessoa dessa questionar um balabachúria desse, chegar nele e falar, e esse versículo aqui? Não. E o livro de Apocalipse aqui está falando que o dia do Senhor é julgamento. Não, meu irmão, o dia do Senhor ali, João estava ali porque era domingo. Ele estava ali em êxtase domingo. Porque eles não têm a revelação. Eles não podem passar à frente. Lógico que eles sabem disso. Eles sabem que Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Eles sabem que as suas vítimas, com as suas ovelhas, com seus ouvintes ali, estão sendo enganados. Porque aquela palavra que ele está falando não é para eles. Eles sabem disso. Mas como que ele vai ler isso, vai explicar isso para você? Você vai fazer o quê? Vai virar as costas e falar, não, vou fazer o quê? Vou ficar praticando coisa que não foi dado para mim? Veja Romanos, capítulo 2, versículo 14. Veja. Quando, pois, os gentios, que somos nós, que não tem a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Aí o que é que a religião faz com o povo gentil, dentro desses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são sinagogas? Ele disse eles fazem dos gentios exatamente o que Jesus disse aos fariseus nos seus dias que ele esteve na terra. Fazem um prosélito. O que é um prosélito? Um gentil a cumprir o legalismo, ser legalista, ser judaizante,
praticar as obras de Moisés. Exatamente o que Jesus disse que os fariseus faziam naqueles dias, a religião faz exatamente a mesma coisa nos dias de hoje. Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, evangelizar. É o que eles falam por aí. Vamos ganhar alma para Jesus. Eles estão fazendo nos dias de hoje, século 21, ano 2021, mês de junho, a mesma coisa que Jesus disse no ano 32, 33. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então os fariseus subiam monte, desciam e pegava barco e ia para o lugar para fazer um gentio a praticar obras de Moisés, a dar dízimo, a dar oferta, a pagar imposto, a fazer tudo que a lei de Moisés ordenava, certo? Fazia assim. Então ele era um prosélito. Nos dias de hoje, não é exatamente isso que a religião faz? Vai, principalmente nos lugares menos favorecidos, em termos financeiros, e dizer que Jesus tem uma obra na vida dela, que ela tem que ir para a igreja, se Jesus voltar vai para o inferno, vai queimar no inferno, e vai e amedronta e põe tudo. Aí faz o quê? Pega esse prosélito, esse gentil, que não tem lei, que Deus não deu ter lei, e coloca dentro da sua sinagoga. Aí sim, ela começa a ser escrava de homens. Tem que praticar, tem que batizar, tem que comer pão, tem que fazer jejum, tem que fazer a obra de Deus. E prosélito, o que é um prosélito? Deixa eu colocar aqui, ó. O que é um prosélito no dicionário? Vamos ver no Almeida o que fala. Prosélito, gentil. Preste bem atenção o que é um prosélito. Veja se não é exatamente o que fizeram naqueles dias, o que fazem hoje. Prosélito, gentil, que segue a religião judaica. Um prosélito é um gentil que segue a religião judaica. Não é assim que eles fazem, pega uma pessoa, um gentil, e leva para dentro da sua sinagoga e coloca um monte de obrigação. É assim que é feito, meu amado. Então sai disso, você é gentil, você é filho eleito de Deus. Jesus já pagou o preço, você não tem mais que pagar obrigação nenhuma. Você só tem que adorar, tem que louvar, tem que confessar o Cristo ressuscitado. Confessar que Ele está dentro de você, que Ele habita no seu espírito. Leia Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6, que o reino de Deus, a nova Jerusalém espiritual, já foi estabelecida, está no espírito dos eleitos. Deus faz morada aí dentro de você, não em um tempo de pedra. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Eu vou encerrar por aqui. Espero ter sido útil esse vídeo. Se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, roubados, enganados por essa maldita religião. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.